E aí, galera? Muito boa noite. Estamos ao vivo. Bora lá compartilhar. Vou dar aqui, vou dar aqui alguns minutinhos para a gente começar aqui. A gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Trabalhe 4 horas por semana. Um livro que tem um título meio que provocador, mas que faz total sentido. Deixa eu ver se o som tá ok aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui no som. Vou aproveitar também para chamar a galera. Aproveitar para ver. O som tá beleza. O som tá top. Deixa eu chamar a galera aqui, ó. Vou dar mais alguns minutinhos aí para vocês já entrarem, compartilharem aí. Chamar a galera aqui. A gente vai falar sobre um livro muito massa. Trabalhe 4 horas por semana, hein? A livro-aula dessa semana aqui vai ser bem legal. Bora lá. E aí, galera, tudo bem? Ó, estamos entrando ao vivo aqui, ó, no YouTube. Então, ó, já vai lá, já entra lá no canal. A gente vai falar sobre esse livro aqui, ó. Trabalhe 4 horas por semana, tá? Então, eu te espero lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Que show! E não foi. Que massa! A gente vai falar sobre um livro muito massa hoje. A gente vai falar sobre o livro Trabalhe 4 horas por semana. Então já vou dar mais alguns minutinhos, já vai entrando aí, já vai compartilhando. Vai ser muito show. Bora lá, galera. Bora lá. A gente vai falar hoje sobre o livro Trabalhe 4 horas por semana. Então, esse livro aqui é um livro que ele fala, ele tem uma filosofia, né? O Tim aqui, o cara que escreveu aqui, o grande autor, ele tem uma filosofia, né? Uma filosofia de trabalho. É um livro bem provocador, o título, né? Trabalhe 4 horas por semana. É um livro bastante provocador, mas ele, quando a gente começa a perceber o que traz por trás, né? A filosofia de trabalho que ele traz aí, né? E que, e que na verdade é algo que faz a gente pensar um pouco. Ele não fala somente é, sobre sobre a questão do trabalho, né? Trabalhar pouco, mas ele fala sobre a gente trabalhar de uma forma mais eficaz, mais eficiente, uma forma onde a gente consiga automatizar algumas coisas, a gente consiga delegar e com que isso faça com que sobre mais tempo para a gente viver aquele tempo mais gostoso, aquele tempo que a gente quer viver com as pessoas que a gente quer viver. Então esse livro aqui ele traz uma filosofia diferente de trabalho. Ele traz a gente vai bater um papo sobre ele e ele traz algumas coisas aqui que vêm contra algumas crenças que a gente tem. Eu tive bastante crença e esse livro foi um livro que quando eu li ele, o título dele foi um livro que me trouxe uma questão de crença, porque eu acreditava que o trabalho, assim, né, a questão do trabalho era algo árduo, né, que a gente tinha que trabalhar muito, né, que a gente tinha que trabalhar bastante para conseguir o que a gente queria. E ele traz uma visão, tipo, trabalhe somente 4 horas por semana, meu, tem alguma coisa errada aí, meu, o que está acontecendo, né? Não faz sentido uma pessoa trabalhar somente 4 horas por semana, só que ele traz algumas coisas aqui, algumas verdades aqui, que quando a gente começa a refletir sobre isso, começa a fazer sentido, principalmente no momento de vida que a gente está vivendo agora, né? Pelo século XXI, tudo que está acontecendo. Então esse livro ele traz essa reflexão para a gente, viu, que faz muito sentido. Então a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então já vai deixando aí nos comentários. Já vai deixando aí nos comentários. E a gente já vai falar sobre ele. Vou aproveitar para chamar o pessoal aqui do canal.
E aí, galera do Telegram, tudo bem com vocês? Galera do bem, boa noite. Ó, estamos entrando ao vivo, o link tá aí, ó, só clica no link, cai aqui para dentro, que hoje a gente vai falar sobre o livro Trabalhe 4 horas por semana, um livro que vai te mostrar uma visão diferente aí sobre trabalho, e principalmente o que você pode otimizar, fazer as coisas certas, bastante coisa aí bacana desse livro. Então, te espero lá, hein? Vem aqui comigo, beleza? Valeu! Então já tá subindo aqui, foi. Bora lá então, vamos entrar um pouco mais a fundo sobre isso. E aí, Marciano, tudo bem? Boa noite. Como tá aí? Se tiverem alguma dúvida, vocês vão colocando aí, tá bom? Esse livro aqui é um livro do Tim Ferriss, né? E esse cara aqui, ele tem uma história de vida muito incrível, sabe? Ele nasceu, ele nasceu de 6 meses, ele tinha um problema ele teve um problema na visão ali, e que os olhos deles, a visão dele, o olhar dele acabava ficando meio para fora, assim, né? Inclusive até o pessoal, a mãe dele chamava ele de peixe, né? Então ele teve várias dificuldades, né? Ele era uma pessoa que praticamente nem ia ter, as pessoas, o médico falou que não teria como ele viver por muito tempo. Ele foi lá e sobreviveu tudo, e ele trouxe toda essa trajetória, né? Ele é um cara que vem meio na contramão, o primeiro capítulo que ele fala aqui no livro, ele fala sobre definições, né? E ele traz uma visão bem diferente sobre questão de alguns paradigmas que a gente tem, sabe? Algumas coisas. Então ele vem desse modelo, ele vem desse pensamento diferente que faz a gente refletir sobre algumas coisas. Sabe aquele negócio de começar a se perguntar, realmente é assim que tem que fazer? Ele é um tipo de pessoa que tem essa personalidade. O livro traz isso, né? Esse livro traz esse pensamento, tipo assim, pô, isso que está acontecendo é um ditado popular? Sabe aqueles ditados populares que a gente vê, que a gente escuta aí por muito tempo? Isso aí é um ditado popular, realmente é assim? Se a gente não está tendo resultado com alguma coisa, ou a gente vem repetindo um padrão, sabe aquele efeito manada? A gente vive repetindo esse padrão, né? E uma das coisas que ele trouxe nesse livro, que não está bem no livro assim, mas foi uma das coisas que eu percebi bastante durante a leitura dele, que às vezes a gente vive um modelo um modelo padrão de vida, né? Aquilo que os nossos pais ensinam pra gente, ou a sociedade ensina pra gente, e a gente fica nesse padrão e às vezes a gente não percebe. Mas eu comecei a reparar, depois que eu li esse livro, uma coisa que fez muito sentido para mim. Onde eu trabalhava, eu tinha um uniforme lá, né? Eu trabalhava de uniforme, né? As empresas hoje, elas fornecem uniforme, né? E um dia eu fui levar meu filho para a escola e eu vi que o meu filho estava de uniforme. E eu falei, caraca, meu, o negócio parece que repete esse padrão, né? Meu filho tem uniforme para ir na escola, eu tenho uniforme para trabalhar. Então a gente vem de uma grande linha de, como se fosse uma linha de produção mesmo, sabe? A gente vem repetindo. Quanto tempo a gente vem repetindo essas coisas, né? Aí eu comecei a perceber, pô, desde a escola, né? A escola é ensinada o negócio das carteiras, e até hoje é do mesmo jeito, as carteiras, o ensino é o mesmo, né? A questão do uniforme, né? Aí você vai no exército, uniforme, você vai para o trabalho, uniforme, é o mesmo padrão que vai repetindo. E essa visão que ele traz do livro, esses negócios, desses ditados que a gente tem, dessas coisas que a gente vive, hoje, principalmente no século XXI, se a gente começa a viver muito esse padrão, a gente começa a perceber que os resultados eles vão ser iguais, eles vão se repetir, eles vão ser praticamente iguais aos resultados que os nossos pais tiveram, que os nossos avós tiveram. Então, quando ele fala para trabalhe 4 horas por semana, é a questão de você ter mais tempo livre, sabe? Para não fazer nada. Mas é você ter tempo para fazer aquilo que você quer, com as pessoas que você quer, na hora que você quer. Isso a gente falou bastante na aula de ontem. Então, esse livro ele traz uma visão de como você pode ser mais produtivo, de como você pode ser mais eficaz e não ter mais tempo. Porque quando você tem mais tempo, a sua cabeça fica vazia. Mas é você começar a parar de repetir alguns padrões, né? Por que eu tenho que repetir o mesmo padrão do meu pai? E essa questão do trabalho ele traz bastante essa visão, né? Essa questão do empreendedorismo, essa questão de mudar esse pensamento que a gente tem, né? De como a gente reflete um pouco sobre a vida. Então esse livro ele traz essa analogia de como a gente começar a pensar um pouco dos padrões que a gente segue, o como a gente segue, né? Realmente, a gente está tendo algum resultado, mas por que está tendo resultado? Começar a se perguntar um pouco mais, sabe? Por que tem que ser assim? Por que tem que ser assado? Por que tem que ser desse jeito? E quando a gente começa a se perguntar, a gente começa a ter uma visão diferente das coisas, sabe? E isso vai trazendo clareza pra gente. E quando a gente começa a ter clareza, as coisas vão ficando mais fáceis pra gente decidir como que vai ser melhor. Porque as coisas estão mais claras.
Então é muito massa essa visão que ele traz aqui. Ele fala, esse livro aqui, como eu comentei, na época quando eu fui ler ele, eu tive um pouco de resistência, né? Trabalho 4 horas por semana, então eu tive que ressignificar algumas crenças, porque eu acreditava que o trabalho era algo esforçado, né? Pra gente ganhar dinheiro, a gente tinha que se esforçar, trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. Tinha que trabalhar de sábado, de feriado. E por muito tempo eu fiquei nessa pegada, sabe? Quando eu trabalhava na feira, era de terça a domingo. Acordava de madrugada e até tarde. Quando eu entrei na empresa onde eu trabalhava, a última empresa, né? Eu também, era final de semana, era feriado, era hora extra, era aquela. Porque eu acreditava que aquilo ali que ia trazer o enriquecimento para mim, que ia trazer a minha liberdade, que é aquela que eu buscava, né? E aí eu comecei a perceber que não era muito por esse caminho, comecei a me questionar. E quando eu li esse livro ano passado, que ele foi um dos livros que fez a parte da jornada, mudou bastante a minha visão sobre esse pensamento, sabe? Sobre essa ideia. Deixa eu só dar uma olhada aqui, galera, se tá tudo certo. Tá travando aí para vocês? Coloca aí para mim no chat se tá travando. Não, acho que é só, acho que tá travando aqui, mas tá indo de boa. E aí, então, esse livro ele fez com que eu ressignificasse algumas crenças, né? Algumas crenças que eu tinha dentro de mim. Não, de boa, beleza, Marcião, valeu. E começou a significar essas crenças dentro de mim, dessas coisas que estavam acontecendo. E eu comecei a perceber, falei, meu, tem alguma coisa aí que tá diferente, né? E aí vamos lá. Ele fala que esse livro aqui, ó, trabalhe 4 horas por semana, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico. Isso é uma das coisas que mais pega, né, quando a gente fala fique rico, né? E aí, vamos lá. Galera, aproveita para compartilhar. Tem um aviãozinho aí, ó. Compartilha aí essa live com mais pessoas. Compartilha nos grupos de WhatsApp. Compartilha no direct do Instagram. Já, se você não se inscreveu, se inscreve aí no canal. Compartilha com mais gente aí. Que essas livroaulas aqui traz uma visão bem diferente, viu? Vamos lá. Ele divide o livro aqui em 4 partes. Ele fala sobre uma metodologia aqui, uma ideia que ele traz aqui, que ele chama DEAL. DEAL. O que é DEAL? É uma palavra, a sigla de... parece meio inglês, mas é uma sigla de o quê? O D é DEAL. O D é de definição, propósito, porquê, né? A gente falou bastante na aula de ontem, na primeira aula e na aula 2, sobre essa questão do propósito, né? De saber o porquê que a gente faz as coisas, né? Todos os livros, você pode perceber, todos os livros que a gente passou aqui na livroaula, e praticamente todos os livros que eu li até hoje, ele reforça muito essa questão do porquê, do propósito, de entender o porquê que a gente tem que fazer o que a gente faz, né? Então, todos eles traz esse pensamento logo de cara. E aqui não é diferente. O primeiro D aqui que ele fala é o D de definição. É o de definição. O segundo D, a letra E, ele fala sobre eliminação, sobre eliminar. A letra A, que é de DEAL, né, D-E-A-L, ele fala sobre automação, automatizar. E o L, ele fala de liberdade. O L aqui, ele fala de liberdade. E aí, se a gente for trazer aqui para o nosso pensamento, o que seria essa parada? Se a gente for, ele fala sobre projeto de vida. Esse DEAL, ele fala que seria como projeto de vida. O que é o projeto de vida? É você pegar a definição é a base de todas as coisas, é por onde você vai começar, é o porquê você vai fazer, é o que você vai definir, né, dentro do seu projeto de vida. E os outros 3 elementos, é como se você tivesse... os outros 3 elementos que ele fala do DEAL, né, que é a parte da eliminação, automação e liberação, é como se a gente construísse uma coisa que é incrível dentro da nossa vida. Incrível. As pessoas elas buscam isso todos os dias, mas não percebem. Tudo que você faz hoje dentro da sua vida, você busca essa tríade dessas 3 coisas. Você pode ter certeza que o que eu vou falar aqui agora para você vai fazer muito sentido. Todas as pessoas, elas buscam essa tríade, esses 3 elementos, que é composto desse DEAL. O primeiro de todos eles é a parte da definição. Isso é fora, é a parte do projeto de vida, a definição, é o porquê, é o que eu vou definir. Mas esses outros 3 elementos que eu vou falar agora, que é a parte da eliminação, da automação e da liberação,
todas as pessoas buscam isso, inconscientemente ou conscientemente, que é o quê? É você buscar por os 3 L's. É os 3 L's. Acho que eu já cheguei a comentar por aqui sobre esses 3 L's. A eliminação, o que é eliminação? É eu tirar tudo que não faz sentido da minha frente, é eu focar em uma única coisa, é eu focar nas coisas que são certas e eliminar tudo aquilo que não faz sentido para mim. Quando eu faço isso, eu consigo o primeiro L aqui da eliminação, que é o quê? Tempo. A maioria das pessoas hoje estão buscando liberdade de tempo. Liberdade de tempo. Para quê? Para ficar mais tempo à toa? Não. Para ter mais tempo para fazer as coisas que fazem sentido, para ter mais tempo para viver com as pessoas que fazem sentido, para ter mais tempo de viver uma vida que faz mais sentido. Então hoje a maioria das pessoas elas estão buscando esse primeiro L, que ele fala aqui, o L da eliminação, que é a questão de você eliminar tudo que não faz sentido da sua vida e focar só nas coisas que faz sentido. E a gente falou isso bastante na aula de ontem, que é você eliminar tudo aquilo ali que não faz mais sentido. E isso aí vai te fazer o quê? O primeiro L, que é o L de tempo, que é a liberdade de tempo. O segundo que ele fala aqui é a automação. E o que é essa automação dentro do projeto de vida que ele fala, o DIL aqui? A automação é como se você fizesse a sua renda, os seus ganhos se tornarem automáticos. É como se você criasse a liberdade financeira da sua vida. Essa questão da automação é como se você colocasse o seu fluxo financeiro no piloto automático. É como se você não tivesse... É como se você colocasse esforço muito grande em algo que gerasse renda para você e você automatizasse essa questão dessa renda e que ela se tornasse automático. Hoje, o que pode ser? Cursos online, coisas que estão girando onde você criou ele uma única vez e aquilo ele está vendendo. Livros. Livros hoje é uma possibilidade de você criar uma renda hoje que você escreve uma única vez e aqueles livros as pessoas vão comprando durante gerações. Músicas, direitos autorais de música. Se você faz um curso e vende esse curso, se você cria um e-book, vende esse e-book, se você cria um grupo de pessoas revendedoras e aí você ganha uma pequena comissão de todo esse grupo de revendedores. Então, quando ele fala aqui em automação, como que você pode pegar esse fluxo de dinheiro seu e transformar de uma forma automática? Aquilo que você vai colocar força em um pequeno momento ali, mas que isso vai gerar renda para você. Vai gerar renda passiva, casa de aluguel, né? Você constrói ali uma casa, aquilo ali traz renda passiva. E isso foi uma das coisas que mais fez sentido para mim quando eu li esse livro. Que era uma das coisas, porque eu sempre estava buscando essa liberdade. Eu buscava a liberdade mental, mas principalmente eu ter a liberdade de eu viver, que eu pudesse fazer o que eu quisesse, na hora que eu quisesse, com quem eu amasse, no momento que eu desejasse. Então essa liberdade me traz o quê? Me traz a liberdade financeira, né? Para mim poder fazer tudo isso aí, eu tenho que ter liberdade financeira. Para mim fazer tudo isso aí, eu tenho que ter liberdade de tempo. E uma das coisas que ele fala aqui que é liberação, que dentro desse projeto que ele fala da mobilidade. O que é a mobilidade? Principalmente hoje que a gente está vivendo durante a pandemia e principalmente no século XXI. É eu poder trabalhar de onde eu quiser. Eu posso trabalhar hoje da minha casa. É eu ter um trabalho, esse que ele fala que trabalhe 4 horas por semana, é você ter um trabalho que te dê liberdade de tempo. É você ter um trabalho que te dê liberdade financeira. É você ter um trabalho que te dê liberdade de mobilidade. Você trabalhar de onde você quiser. Você já imaginou acordar hoje e falar assim, cara, eu vou viajar, mas o seu trabalho não possibilita você fazer isso? Coloca aí para mim no chat se hoje você se encontra nessa situação ou se você já se encontrou nessa situação. Tipo, nossa, eu queria trabalhar hoje, mas hoje não dá. Hoje é terça-feira, eu tenho que passar o cartão, eu tenho que ir na empresa, eu tenho que prestar conta para alguém. Ou senão você fala assim, ó, putz, hoje é terça-feira, eu vou pra praia, mas eu tenho que fazer um trabalho à noite, mas eu consigo fazer lá do apartamento. Se tiver uma internet boa, eu consigo fazer de lá. Então a questão de você buscar esse projeto de vida que ele traz aqui, essa arte de negociar, desse deal, é o quê? Primeiramente eu vou definir qual que é o meu propósito. Eu quero ter liberdade. O meu propósito é ter liberdade, tá? E a partir disso, o que eu vou fazer? Eu vou eliminar aquilo que não faz sentido para mim, porque aquilo ali vai me trazer um foco, vai me trazer liberdade de tempo. Eu vou construir algo onde o meu fluxo o meu fluxo financeiro, eu consiga colocar ele no piloto automático, consigo fazer ele de forma que fique automática.
E aí vai me dar liberdade financeira. Eu vou ter liberdade de tempo, eu vou ter liberdade financeira. E eu vou ter um trabalho onde eu possa trabalhar de qualquer lugar que eu queira. Isso me traz liberdade geográfica. E essas três liberdades formam aquela coisa que a gente veio falando na aula de ontem. A nossa liberdade. A nossa liberdade mental vai poder a gente proporcionar a nossa liberdade de tempo, a nossa liberdade financeira e a nossa liberdade geográfica. Então, sem querer, eu coloquei esse livro hoje, mas está tudo amarrado com o que a gente falou na aula de ontem, né? De como os livros podem mudar a sua vida. Se você tiver liberdade mental, você consegue perceber... Acho que agora travou, hein? Travou aí, galera? Coloca aí para mim no chat. Acho que agora travou. Coloca aí para mim se vocês estão ouvindo. Voltou? Deixa eu ver se voltou aqui. Acho que agora voltou. Voltou, galera? Tá travado aí? Eu não consigo saber se tá travado, velho. Mas eu vou continuar aqui. E aí, o que a gente falou ontem? A gente falou bastante sobre isso ontem, né? Sobre a questão do significado, né? Voltou, acho que voltou. E eu percebi essa questão ontem, quando a gente estava falando na live sobre liberdade. Quando a gente tem liberdade mental, a gente consegue construir essa liberdade de tempo, né? Essa liberdade financeira, essa liberdade geográfica. É só a gente querer. É a gente mudar o nosso padrão de mentalidade sobre o trabalho, né? É a gente mudar aquele velho ditado que a gente vinha. É a gente mudar aquele velho pensamento que a gente tinha sobre o trabalho, que o trabalho é das 9 às 5, que eu vou curtir aquele momento só os finais de semana, que eu vou curtir quando eu tiver férias, né? Eu fui muito disso, eu tinha que programar minhas férias para aquele momento. Vou curtir minhas férias então lá tem que ficar programando e não quando eu quisesse. Então esse livro, Trabalhe 4 horas por semana, traz esse pensamento, traz essa ideia, sabe? Essa ideia de a gente poder moldar o trabalho que a gente quer, através do DIL, através desse projeto de vida. E aí esse livro aqui, ele vai falar durante quase praticamente o livro todo aqui, ele vai passar ideias de como que a gente pode ter liberdade de tempo, como que a gente pode ter liberdade geográfica, como que a gente pode ter liberdade financeira. Então ele ao decorrer do livro, ele fala muito sobre isso. E é uma forma de a gente começar a pensar diferente sobre isso. E aí tem uns insights no meio dos livros, aqui no meio do livro, umas frases assim que faz muito sentido, né? Muito, muito massa. Então vamos lá, o primeiro D é o D de definição. Ele traz aqui esse D de definição no D de começar a se questionar. Quando alguém fala alguma coisa pra você, não, mas por que é assim? Por que é assim? Por quê? Porque, sabe, se questionar, começar a se questionar. A gente vem naquele modelo padrão, né, de vida ali, e aí todo mundo fala, não, você tem que arrumar você tem que estudar, tirar boas notas, arrumar um bom emprego, se aposentar nesse emprego e curtir sua aposentadoria. Mas por que tem que ser assim? Parece que ninguém nunca questionou, né, essa mudança. E aí quando você começa a se questionar, você vira meio que a ovelha negra da família, né? Você começa, não, por que você quer melhorar? Por que você quer estudar? Por que você quer evoluir? Por que você quer crescer? Por que você não quer trabalhar carteira assinada? Por que você quer empreender? Você é doido, empreender é doideira. Mas aí é começar a se questionar, por que tem que ser daquele jeito? Por que tem que ser daquele jeito? E de verdade, se a gente for parar para pensar hoje eu percebo, né? Eu, Rodrigo, percebo que a questão da aposentadoria hoje, o negócio do INSS é um negócio meio que fardado. É algo que é meio fardado, porque a conta não fecha.
as pessoas elas estão vivendo mais tempo. Então, se elas estão vivendo mais tempo, elas estão pegando mais dinheiro do INSS ali. Só que a contribuição é muito pouco, então chega uma hora que não fecha, de verdade. Por isso que eles estão cada vez mais aumentando 1 ano, 2 anos, por quê? Para você trabalhar mais. E hoje a maioria das pessoas que eu conheço que trabalham, que são aposentadas, elas continuam trabalhando, porque a renda não fecha, não dá, não paga. O dinheiro que você recebe de uma aposentadoria, o valor que é repassado sobre todos os aumentos de água, luz, comida, não é compatível, não fecha, chega uma hora que a conta não fecha. Então não adianta a gente querer viver esse padrão da aposentadoria, porque a aposentadoria, se a gente não construir algo por fora disso aí, a aposentadoria só não vai dar conta. Então ele traz essa visão do trabalho, a questão da definição aqui, ele vai falar muito sobre aqueles ditados populares que tem, né? E às vezes a gente vive esse padrão de ditado popular, a gente precisa mudar esses ditados populares que existem, né? E aí vamos lá, o primeiro D aqui ele fala de definição, ele fala do porquê, né? E aí vamos entrar por umas sacadas que tem aqui, ó. Ele fala uma coisa aqui sobre comparação, né? Tem uma coisa que ele traz aqui no livro que é assim, ó. Ele fala sobre o novo rico, né? Sobre o novo rico, que é o NR que ele fala aqui, ó. Que ele fala que como que é os novos ricos agora, né? Porque tiveram as pessoas que eram ricas e agora tem as pessoas que são os novos ricos, né? Que ele traz aqui, que é essa ideia das pessoas que trabalham somente aí 4 horas por semana, né? E aí ele traz essa ideia do novo rico. O que é o novo rico aqui que ele fala, né? São aqueles que abandonam os planos de uma vida adiada e criam estilos de vida luxuosos no presente, usando a moeda, tempo e mobilidade. São essas coisas que ele traz aqui. E o que isso significa, né? Que a vida não tem que ser tão difícil. Não tem mesmo. A maior parte das pessoas, inclusive eu mesmo no passado, aí ele fala dele, né? Passa muito tempo convencendo a si mesmo de que a vida tem que ser difícil, ressignificando ao trabalho diário das 9 às 5. Em troca de algumas vezes, passar um final de semana relaxante em algum lugar. Quando eu li essa frase, parece que ele estava lendo para mim, essa frase, né? Que às vezes a gente constrói uma vida e essa vida ela acaba sendo difícil. E a vida ela não tem que ser difícil, ela tem que ser simples. Ela não vai ser fácil, mas ela tem que ser mais simples. E ele fala assim, ó, que às vezes as pessoas elas tornam a vida mais difícil. Por quê? A maior parte das pessoas, que nem ele conta aqui, que elas ficam convencendo a si mesmas que a vida tem que ser dessa forma. E ela fica ressignificando que o trabalho tem que ser das 9 às 5, não tem jeito. Não, eu tenho que trabalhar. Meu pai me ensinou que tem que ser desse jeito. E aí quando você não se questiona, você continua naquela vida, aí você passa a vida inteira daquele jeito. É como se você tivesse todo dia tendo que contar, ressignificar aquilo para você todos os dias. E ele fala aqui uma coisa que nem ele fala assim, ó, e trocar algumas vezes passar um final de semana de férias ou com a sua família, né? Quem aí, às vezes, né, só tem às vezes o domingo para passar com a família, às vezes só tem o sábado, às vezes não tem nem o sábado e nem o domingo, né? Então isso acontece bastante. Aí ele fala aqui, ó, ele faz uma comparação sobre os novos ricos e os adiadores, né? O que é os adiadores? Seria a galera do passado aí, né? Os ricos antigos aí, né? E ele fala aqui, ó, as pessoas antigamente falavam assim, ó, para quem queria ser rico, né? Tem que trabalhar para si mesmo. Aí o novo rico agora ele tem um novo pensamento. Ele fala assim, ó, fazer outras pessoas trabalharem para você. E aí vamos lá. Tá travando, né? Vou ter que dar um jeito na internet, velho. A internet ela tava boa, começou a oscilar agora, viu? Dá um jeitinho aqui. A outra forma que ele fala aqui, ó, trabalhar quando você quer. Isso o antigo rico falava, né? Você tem que construir um padrão que você trabalha a hora que você quer. E a questão não é sobre o trabalho, né? Ele fala assim, aí ele fala que o novo rico, né? Evitar trabalhar somente pelo trabalho. O trabalho não é somente um trabalho, mas o trabalho ele vira uma coisa gostosa. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, né? Essa questão do trabalho. O antigo aqui, né? O antigo rico, né? Aposentar-se precocemente ainda jovem. Aí o novo rico, né? O novo pensamento do novo rico.
distribuir períodos de descanso e aventuras. E aqui a gente vai falar um pouco sobre a questão da aposentadoria. E aqui a gente vai falar uma questão da aposentadoria que eu via muito no trabalho, as pessoas falavam assim às vezes, né? Ah, eu vou trabalhar porque eu não vejo a hora de me aposentar. Nossa, falta 10 anos para me aposentar. E se a gente for pensar na aposentadoria, quando a pessoa fala e deseja tanto que ela quer aposentar, traz alguma coisa por detrás disso aí, que é o quê? Será que realmente ela gosta do trabalho que ela faz? Será que realmente ela gosta do trabalho que ela faz? Porque se ela não vê a hora de se aposentar, quer dizer que o trabalho dela é como se fosse uma obrigação. E eu comecei a pensar nisso aí. Porque quando eu estava na empresa, eu comecei a ter esse tipo de pensamento. Falei, nossa, eu preciso me aposentar logo, para mim parar de fazer o que eu faço. E aí eu comecei a perceber, cara, se eu quero me aposentar logo, quer dizer que o que eu faço não é algo que é a paixão, não é aquilo que arde do meu coração. E aí eu comecei a perceber a diferença de trabalho e de obrigação. A questão do trabalho que ele fala no livro aqui é sobre fazer algo que você gosta. E se você faz algo que você gosta, por que você pensa em se aposentar então? Sabe aquilo que você gosta de fazer? Que nem eu gosto de ler livro e compartilhar todos os conhecimentos do livro, né? Isso é algo que eu gosto de fazer. Isso para mim é o meu trabalho hoje em dia. Só que se eu gosto disso daqui que eu faço, cara, eu não penso em parar, eu penso em continuar, porque isso é algo bom para mim. E aí que a gente dá um significado novo para o trabalho. Se o trabalho é algo que é uma obrigação para você, realmente você faz o que você gosta? E aí se você não faz o que você gosta, você está vivendo o seu estado de flow da felicidade? E aí você começa a se perguntar, que é o primeiro D aqui da definição, né? Que é o de você começar a se perguntar. E aí, será que é assim mesmo que tem que ser? Será que eu estou no trabalho certo ou será que eu estou no trabalho onde alguém me influenciou a fazer isso? E isso traz uma reflexão para a gente começar a pensar, né? E aí vem aquela questão, putz, mas hoje eu já estou há 35 anos, eu não vou conseguir mudar de trabalho. Meu, você está na metade da sua vida. Se você pensar que hoje a experiência que você tem com 35 anos, 40 anos, você pode prosperar a sua vida em 10 anos de uma forma assustadora, você pode fazer o que você quiser, porque agora você tem a experiência da sua vida. E agora você já sabe como que vai fazer para encurtar alguns caminhos. Então ele fala aqui, ó, que nem o antigo rico, ele fala aqui, ó, comprar todas as coisas que você quer ter. O novo rico, o pensamento do novo rico, é fazer todas as coisas que você quer fazer. Então não é o que você quer ter, não é sobre ter as coisas, mas é sobre o que você quer fazer. Então a questão da liberdade financeira não é sobre eu comprar uma mansão de R$1 milhão, mas o que eu posso fazer com R$1 milhão? Com quem que eu posso viajar? Porque o ter, ele vai te trazer uma sensação de conforto naquele momento ali agora. Vamos dar uma ajustada na live aqui. Aguenta aí, galera. A gente vai dar uma ajustada aqui. Tá travando muito, né? Não tem jeito, né? Já até desliguei aqui o Wi-Fi. Vamos tocar assim mesmo, galera. Tá indo. Vamos indo aí. Vamos indo. Depois nós vai ajustando ela aí. Tá. E aí, a gente começa a pensar assim, ó, vamos pensar comigo, que nem eu vou comprar uma casa. Quando eu for embora, essa casa vai ficar aqui, certo? Ela vai ter um valor material. Agora, se você pegar o mesmo valor dessa casa e fizer uma viagem durante 3 meses com a sua família, isso assim, tô falando de, não, vou comprar uma casa de 1 milhão. Dá para você ter o conforto de uma casa de 500 mil? Dá para você ter um conforto de uma casa de 500 mil. E não é a questão do merecimento, mas é a questão de você entender o significado hoje do pensamento do antigo rico e do novo rico. Se você pegar aí R$500 mil e fizer uma viagem durante 3 meses com a sua família, viver toda aquela emoção, se conectar naquele momento agora com a sua família, quando você for embora, o que você vai deixar aqui? É um legado. Você não vai deixar uma herança, você vai deixar um legado para as pessoas que ficaram aqui. Então essa questão de viver o que você tem que viver ali naquele momento, né? Às vezes
Às vezes a gente quer ter tantas coisas. Eu era uma pessoa muito consumidora, sabe? As roupas que eu tinha que ser de marca, o carro e não sei o que. Eu comecei a perceber que não fazia sentido tudo essas coisas. Eu poderia ter uma vida muito boa, muito digna, muito bacana, só que eu poderia estar canalizando essa questão do ter para outras coisas. Eu poderia estar viajando com a minha família, curtindo momentos, porque esses momentos vão gerar emoção em você. Quando você compra a casa, vai gerar aquela emoção de imediato ali, mas depois no dia seguinte acabou. Só que quando você vai viajar, quando você curte a sua família, quando você aproveita momentos, se conecta naquelas emoções, aquilo ali te conecta no presente agora. Aquilo ali reforça quem você é no seu ser. Então isso é muito massa que ele deixa aqui, ó. Ele fala aqui, ó, ser o patrão em vez do empregado, estar no comando. Isso é o pensamento do antigo rico, né? O novo rico agora, olha o pensamento dele. Não é nem ser o patrão e nem o empregado. Por que você não pode ser o proprietário? Né? Por que você não pode ser o proprietário daquilo ali? Ele fala aqui, ó, ganhar uma tonelada de dinheiro, o antigo rico. E o novo rico agora, qual que é o pensamento dele? Ganhar uma tonelada de dinheiro com uma razão específica e sonhos definidos a ser perseguidos, entendeu? A questão do ganhar o dinheiro não é só ganhar dinheiro por ganhar dinheiro, mas a questão de você ter liberdade financeira é para quê? Quem que você quer ajudar? Quem que você quer compartilhar? O que você quer realizar? Quais os sonhos? O dinheiro ele serve para 3 coisas na vida das pessoas. A primeira é trazer a segurança. No primeiro nível da pirâmide ali de Maslow, é a questão do que a gente precisa ter, né? Daquela segurança de comida, moradia, vestir, aquelas condições básicas da vida, né? O ser humano ele vive ele precisa dessas condições básicas. Então a primeira coisa que o dinheiro serve é para essas condições básicas, é a segurança, é a casa, é a comida, é a roupa que você veste, o carro que você anda, são essas coisas, essas necessidades básicas, né? A segurança. O segundo é para realizar os seus sonhos, os sonhos das pessoas que estão ao seu lado. O dinheiro ele serve para 3 coisas. A segunda coisa é para realizar os seus sonhos. E o sonho das pessoas que estão à sua volta. Para onde que seu filho quer viajar? Para onde a sua família quer ir? Onde você quer comer? Qual que é o restaurante? Qual é a casa que você quer viver? Qual é o país que você quer viajar? E a terceira coisa que o dinheiro serve é para servir, contribuir. É ajudar outras pessoas. Você pode... Eu estou falando que assim, eu posso ajudar as pessoas assim... Se eu tiver pouco dinheiro, eu consigo ajudar. Mas se você tiver mais dinheiro, você pode transbordar. Você pode ajudar uma pessoa hoje com a condição de vida que você tem. Mas se você tiver mais dinheiro, você pode ajudar 10, você pode ajudar 20. Você pode criar um lar, você pode criar uma instituição, você pode ajudar a comunidade onde você mora. Você entendeu a questão do dinheiro? A questão, ele serve para 3 coisas. Trazer segurança, realizar os seus sonhos, os sonhos das pessoas que estão à sua volta. E você poder servir, ajudar mais pessoas com esse dinheiro. Então essa é a questão, tá? Bora lá. Tá dando umas enroscadas aí, mas tá indo, né, gente? Deixa eu tomar uma água aqui. Enquanto isso, vamos ver se a internet dá uma ajudada na... Aproveita para compartilhar aí, galera. Compartilha com mais pessoas aí. Vamos lá. Ó, vamos pegar as frases agora. Algumas frases que tem no meio do caminho aqui, ó. Não posso oferecer a você uma forma infalível para o sucesso. Não posso oferecer a você uma forma infalível para o sucesso, mas posso oferecer uma fórmula para o fracasso. Sabe qual que é a fórmula que ele deixa aqui? Tentar agradar a todos o tempo todo. Isso é uma das coisas, que ele fala aqui que é uma das fórmulas do fracasso. Quer fortalecer o seu fracasso? É só você tentar agradar todo mundo a todo tempo. Ele deixa aqui, ó. Muito massa, né? Uma coisa que ele fala sobre aposentadoria aqui, ó. Se todo mundo define um problema ou soluciona de determinada forma e os resultados são insatisfatórios, é hora de perguntar: e se eu fizer o contrário? Não siga um modelo que não funciona. Se a receita não funciona, não importa o quão bom o cozinheiro é. O que a gente estava falando até agora aqui? Sobre a gente questionar mais as coisas que a gente faz, né? Que ele fala assim, ó, quando
se todo mundo define um problema ou soluciona esse problema e os seus resultados não são satisfatórios com a resolução desse problema, não é hora de se perguntar? Às vezes você está batendo cabeça, que empresa tem bastante isso, relacionamento tem bastante isso, né? Às vezes você está ali repetindo o mesmo padrão, né? E você vê que o resultado não é satisfatório. E por não ser satisfatório, você nunca se questiona, você sempre fica repetindo. E aí, que tal perguntar agora, será que na hora de se perguntar, e se eu fizer o contrário? E se eu fizer diferente? É a gente sair do padrão, né? Porque não adianta só, né? Não adianta só a receita. Se a receita não funciona, você pode ser o melhor padeiro. Se a receita do pão não funciona, você pode ser o melhor padeiro. Não vai sair. Então, às vezes, não é melhor a gente começar a se questionar um pouco as coisas? Por que está tendo esse resultado? Eu estou repetindo o que aqui? Que padrão que eu estou repetindo que está fazendo sentido? Ele fala aqui sobre aposentadoria. Ó. Duas coisas que ele fala sobre aposentadoria. Ó. Está subentendido na aposentadoria que você não gosta do que você está fazendo durante os anos de maior vigor físico da sua vida. Lembra que a gente falou? Se você as pessoas falavam assim, nossa, eu não vejo a hora de me aposentar, não vejo a hora de me aposentar. Mas se você quer se aposentar é porque você não está gostando do que você faz por obrigação aquilo ali. E se você está fazendo por obrigação, então você não está vivendo o seu estado de flor da felicidade, porque você está sendo obrigado a fazer aquilo aí. Então uma das coisas que ele traz sobre aposentadoria é isso. E ele fala que a maior parte das pessoas nunca será capaz de se aposentar e manter o padrão de vida que tem hoje. Mesmo 1 milhão é apenas um trocado em um mundo em que a aposentadoria tradicional leva 30 anos e a inflação reduz seu poder de compra de 2 a 4%. A conta não fecha. A inflação puxa para baixo. As coisas estão sempre subindo. Então não é aposentadoria. A aposentadoria não vai ser digna para você quando você chegar lá no final dela. Então você precisa começar a construir alguma coisa por fora. Né? Ele fala aqui. A maioria das pessoas hoje constrói isso por fora. Ele fala uma coisa bem bacana aqui. Ó. Menos trabalho não significa preguiça. Fazer menos trabalho inútil de modo que você possa focar em coisas de importância maior para você. Não é preguiça. Isso é difícil para a maioria das pessoas aceitar, porque nossa cultura tende a recompensar o sacrifício pessoal em vez da produtividade pessoal. É aquilo que a gente falou, a gente tem crença que a gente tem que trabalhar muito. Aí você vê alguém trabalhando 2 horas por dia, você fala assim, essa pessoa está fazendo alguma coisa errada. Essa pessoa está roubando. Essa pessoa está fazendo algo que não é direito. Você já começa a se questionar, porque você tem um padrão que a pessoa tem que trabalhar 8, 10, 12 horas por dia. E a questão aqui não é que menos trabalho não significa preguiça. Mas quando você faz menos, você foca nas coisas que são certas. E quando você foca nas coisas que são certas, você vai ter um resultado melhor. Então é mudar esse pensamento, essa visão, né? Ele fala aqui, ó. A noção que se tem do tempo nunca está correta. E às vezes ele faz uma analogia sobre ele perguntou para a mãe dele, né? Quando que é a hora certa de ter filho, né? E a mãe dele falou assim, não tem a hora de ter certo. Você pode até se programar, mas não tem a hora, né? Porque ele falou assim, você se preparou para ter eu, né? Ele perguntou, você se preparou para ter eu? E a mãe dele fala assim, a gente pode passar uma vida inteira se preparando, só que se a gente não for, a gente nunca vai saber. A gente vai ficar sempre se preparando. Ele fala aqui, ó, para as coisas mais importantes, nunca temos a certeza se é a hora certa. E às vezes isso acontece, né? Às vezes a gente está aí, eu vou esperar a hora certa, eu vou esperar o momento certo, eu vou esperar a hora certa. E aí você passa uma vida inteira esperando essa hora certa. Por muito tempo, eu fiquei ali, nossa, eu vou esperar a hora certa de sair do trabalho, vai ter. E eu fiquei muito tempo ali esperando essa hora certa. E eu vi que nunca ia chegar, porque quando você busca ali a perfeição, você nunca vai chegar na perfeição. Então, quando você entende que, tipo assim, para as coisas mais importantes não vai ter hora certa, é só ir. É a mesma coisa do filho. Você pode se preparar tal, mas tem uma hora que você tem que ir, você tem que cair de cabeça. E aí, durante o processo, ele até fala aqui, ó, vá e faça, e depois você vai corrigindo o rumo, né, ao longo do caminho. Porque se você for querer ficar corrigindo antes de ir, você nunca vai. E aí ele fala assim, ó, vai e depois você vai se corrigindo. É aquela questão do 1% ao dia, sabe? Eu vou apontar, tem aquele, você aponta, né?
você ajusta, aponta, ajusta e atira. Se você apontou, e aí você fica ajustando, você nunca vai atirar. E ele fala o quê? Meu, apontou, atira, você vai acertar errado. Aí você vai ajustando. Então você aponta, tira, ajusta. Aponta, tira, ajusta. E você vai ajustando aquele negócio de 1% todos os dias. Você vai ajustando aquilo ali. Muito massa que ele deixa aqui, ó. Vamos lá. Ele fala, quer ver? Deixa eu achar aqui onde que ele falou sobre... Aqui, gente, ó, de verdade. Essa aqui vai ser muito massa. Que eu vou ter que desenhar para vocês aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Vem comigo nesse raciocínio aqui sobre renda. E vai mudar um significado aqui, ó. Vamos imaginar que uma pessoa, ela ganha 100 mil reais por ano. Ó, pega essa analogia aqui, ó. 100 mil reais por ano. Se ele ganha 100 mil reais por ano, ele, por semana, vamos considerar 50 semanas, porque 2 semanas são férias. Vamos considerar 2 semanas. 50 semanas durante o ano inteiro. Se a gente dividir 100 por 50, ele ganha 2 mil reais por semana, certo? Vocês estão acompanhando aqui comigo? 100, ele ganha 100 mil por ano. Se a gente considerar 50 semanas, vamos tirar 2 semanas que é de férias. Ele ganha 2 mil reais por semana. Se ele trabalha 80 horas por semana, que é trabalho, 80 horas por semana, ele ganha igual a 25 reais por hora. 100 mil por ano. Ó, pega essa visão aqui, ó. 100 mil por ano. 50 semanas. Ele ganha 2 mil reais por semana. Se ele trabalha 80 horas por semana, ele ganha 25 reais por hora, certo? Agora, vamos pegar outra pessoa aqui, ó. Ela ganha 50 mil reais. Ela ganha 50 mil reais por ano. Quem aqui tá ganhando mais? Você vai falar para mim assim, esse aqui tá ganhando mais, ele ganha 100 mil. Legal, vamos lá. 50 mil reais dividido por 50 semanas vai ser igual a R$1.000, certo? Quem ganha mais aqui ainda? Esse cara aqui tá ganhando mais. Agora vamos lá. Esse cara aqui, ele trabalha, ele colocou aqui, ó, 10 horas por semana. Esse cara aqui ganha 100, 2 mil, a hora dele é 25 reais aqui, ó. Esse cara aqui ganha menos por ano. Só que ele trabalha 10 horas por semana. Sabe quanto que é a hora dele? R$100. Aqui vai desmistificar a crença que a gente tem sobre o que ganha. Eu ganho 100 mil reais por ano. Quantas horas você trabalha por semana? Trabalho 80 horas. Eu trabalho 10 horas a cada dia, mais final de semana, mais eu trabalho 12 horas. Legal. Eu ganho 50. Ganho bem menos, ganho metade do que você ganha. Só que eu trabalho 10 horas por semana. A minha hora custa R$100, a sua custa 25. E aí? O que você faz agora? É muito massa, né? Quando eu vi isso aqui no livro, eu falei, caraca, eu tô fazendo totalmente errado. Não é isso que eu quero, não é assim. Eu quero ter liberdade para mim viver a minha vida com quem eu quero, com as pessoas que eu amo, a hora que eu quiser. Então a questão aqui não é a questão do quanto você ganha, mas é o quanto de esforço você coloca no seu trabalho. Quanto que vale a sua hora? Quanto está valendo a sua hora hoje? R$1, R$2, R$3? Aonde você trabalha, quanto vale? R$10 vale a sua hora? Só que se você pegasse os seus pontos fortes, aquilo que você é bom, e canalizasse para algo que você ama fazer, não algo que é obrigado, quanto que poderia valer essa hora sua? Poderia sair de R$10 para R$20, para R$30? Então esse o pensamento que a gente tem que perceber como que funciona, entendeu? A dinâmica aqui. E que quebra totalmente, né? Bora lá, vamos lá. Vamos pegar as frases agora. Não há diferença entre um pessimista que diz, é impossível, então não se preocupe em fazer nada.
de um otimista que diz: não se preocupe em fazer nada, vai dar tudo certo, de qualquer jeito. Nos dois casos não acontece nada. Então não adianta, às vezes a gente fala assim, o cara é pessimista, mas aquele cara que é otimista e fala para você não se preocupar também, é a mesma coisa. É a mesma coisa do otimista. É a mesma coisa do pessimista. Aquele que fala assim, não adianta, não tem mais como. Daquele que é otimista e fala assim, não se preocupa não, deixa aí que vai dar certo. Não tem jeito. A nossa vida é 50-50. O cara lá de cima, ele já fez o 100% dos 50 dele. A gente precisa fazer o nosso 100% do nosso 50 que está aqui. Não adianta só esperar as coisas cair do céu. Não adianta, vou esperar a minha geração de família inteira morrer para mim ficar com a herança. Não é. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer o que faz sentido para você. Então, essa é uma reflexão muito massa que deixa aqui. Bora lá, bora lá. Ele fala aqui, o que você tem feito para se livrar do medo? Aí ele deixa aqui, o que mais tememos fazer é o que mais precisamos fazer. É o medo de resultados desconhecidos que evita que façamos o que precisamos fazer. O que mais tememos normalmente é aquilo que mais precisamos fazer. O nosso medo, aquilo que a gente mais teme na vida, é o que está ligado com o nosso propósito de vida. Aquilo que a gente mais teme fazer é o que a gente mais precisa fazer. Eu tenho vergonha de abrir o vídeo e fazer live sobre o que eu gostaria de ensinar. Esse medo que você tem é o que você mais precisa fazer, porque o seu propósito deve estar ligado nisso aí. Mas eu tenho muito medo de sair do meu trabalho e fazer o que eu amo. Esse medo que você tem está totalmente ligado com o que você precisa fazer. Então, quando vir um medo em você, já pensa assim, cara, se esse medo tá vindo é porque eu preciso fazer isso. Se esse medo tá tão forte é porque eu preciso fazer isso agora. Decida fazer todos os dias algo que você tem medo. Vamos lá. Muito massa, hein? Vamos para o segundo passo aqui da eliminação, né? Então a gente vai falar um pouco agora sobre produtividade, que ele fala aqui, gerenciamento no tempo. É inútil, ele fala aqui, é inútil fazer com que mais quando se pode fazer com que menos. Qual que é a ideia aqui? Às vezes você está pensando em fazer, você pega algo que é simples e torna aquilo complexo. Em vez de você pegar algo que é complexo e transformar ele em simples. Então, é inútil fazer com mais quando você pode fazer com menos. O que você pode fazer com menos hoje? O que dá para você fazer com menos que dá para você eliminar da sua vida, para deixar a sua vida mais fácil? Ele fala uma coisa aqui sobre eficácia e eficiência, né? E vem comigo nesse pensamento aqui, Eficácia é fazer o que tem que ser feito. Eficiência é fazer o que tem que ser feito de uma forma mais fácil, de uma forma mais simples, de uma forma mais rápida. Então, essas duas coisas não é uma anula a outra, as duas coisas estão conectadas. Para você ser mais produtivo, para você ter um gerenciamento melhor no seu tempo, você tem que ter a eficácia e a eficiência. Eficácia é fazer o que tem que ser feito. E a eficiência, fazer o que tem que ser feito de um jeito mais fácil, de um jeito mais rápido. É fazer todo dia o que você tem que fazer. É você determinar a tarefa ali e fazer de uma forma mais econômica, mais rápida. Como que eu posso gerenciar melhor o meu tempo? E ele fala sobre o Pareto, a regra de Pareto, né? A gente falou um pouco isso na aula ontem, né? A regra do 80-20, né? Isso vai trazer liberdade para você. Que ele fala aqui, desse momento em diante, lembre-se disso. O que você faz é uma infinitamente mais importante de como você faz. Eficiência é uma coisa importante, mas é absolutamente inútil a menos que seja aplicada nas coisas certas. Às vezes você está sendo muito eficiente, mas você está tendo uma eficiência no lugar errado. Você está sendo muito eficiente, mas você está totalmente diferente, indo para a rota totalmente diferente da onde você quer. Velocidade é diferente de direção. Às vezes você está muito veloz, mas você está indo para o lugar errado, você está cada vez ficando mais longe da onde você quer. Então a direção às vezes é muito mais importante.
A consistência às vezes é mais importante do que a intensidade. Por que você está correndo? Para que lado você vai correr? Se você estiver correndo para o lado errado, você está cada vez ficando mais longe do seu propósito, do seu objetivo. Então ele fala sobre a regra aqui de 80-20, né? 80% dos resultados que você tem hoje vieram de 20% do seu esforço. Aí você está percebendo a questão do trabalho aqui? Ele fala que sobre trabalhar 4 horas por semana, trabalhar 4 horas por semana é como se fosse 20% do esforço que você vai ter de 80% do seu resultado. A sua liberdade financeira, liberdade de tempo e geográfica é você trabalhar 4 horas por semana, ele traz aqui, né? Mas é como se eu colocasse 20% do meu esforço nessas 4 horas por semana para gerar 80% do meu resultado. E a questão aqui não é sobre ter tempo para ficar vagando, para ficar pensando besteira. Mas se eu consigo aplicar 20% do meu esforço e ter 80% do meu resultado, imagine se eu colocar 20% em um dia inteiro de trabalho. Quanto que isso aí vai gerar de resultado para você? Percebe a diferença? 20% do meu esforço gera 80% do meu resultado. Qual que é aquela única coisa que você precisa fazer hoje que vai gerar 80% do seu resultado? Lembra que a gente falou no quadro ontem? A gente falou na aula de ontem. Qual que é aquela única coisa que vai gerar 80% do seu resultado? E a questão não é, eu vou fazer só meus 20%. Se você perceber que 20% pode te trazer 80% de resultado, imagine se você colocar 40%, 50%. Imagine se você colocar 80% no seu esforço. E a questão não é sobre trabalhar menos, mas é sobre trabalhar nas coisas que faz sentido para você gerar mais resultado na sua vida e na vida das outras pessoas que estão à sua volta. É muito massa que ele traz aqui sobre essa questão de eliminar. O que você pode eliminar da sua vida hoje que vai te deixar mais produtivo? É o celular, é as redes sociais, é os grupos de WhatsApp, é a televisão, é o jogar futebol, o que é? Eu não sei. O que hoje você pode eliminar na sua vida que vai fazer com que você coloque 20% desse esforço nas coisas certas e que vai gerar 80% do resultado disso? Top, né? Bora lá. Bora que tem coisa ainda, hein? Ele fala aqui, ó. O segredo de ter mais tempo é fazer menos coisas e há 2 modos de chegar lá. E ambos devem ser usados juntos. Definir uma breve lista de coisas a fazer e também definir uma lista de coisas de não fazer. Às vezes as pessoas sabem o que elas vão fazer, só que elas não têm a lista das coisas que elas precisam parar de fazer. E aqui ele deixa aqui, ó, o segredo de ter mais tempo é você fazer uma lista das coisas que você tem que fazer e das coisas que você vai eliminar, que você não vai fazer mais. Que isso aí vai te fazer sobrar mais tempo, né? Ele fala aqui, ó. Se essa for a única coisa que você fizer hoje, você ficará satisfeito com o seu dia? Qual que é aquela única coisa que você vai fazer hoje? Qual que é aquela única coisa que você vai fazer hoje que se você fizer, você vai chegar no final do dia assim, estou satisfeito com o meu dia. Tipo aquela prioridade que você coloca no seu dia. Hoje eu vou gravar uma aula. Essa é aquela coisa que se você pensasse assim, ó, na hora que eu chegar no final do dia, essa foi a coisa que eu precisava fazer, que massa. Então você está satisfeito. Ó, no meio do livro, ó, esse cara que você não sabe, esse cara que ele teve um curso de leitura dinâmica, então ele ensina algumas coisas durante o livro sobre como você ter uma leitura mais rápida, uma leitura mais eficaz. E alguma das coisas que eu trouxe para mim quando eu li esse livro, que eu apliquei na minha vida, isso me trouxe um resultado muito grande. E ele fala aqui, ó, como ler 200% mais rápido em 10 minutos. Ele dá 4 dicas aqui, ó. E essas 4 dicas eu apliquei e gerou um resultado incrível na minha leitura. E essas dicas aqui, ela tá dentro desse método aqui, ó. O método que a gente anunciou ontem, né? Esse curso, né? As inscrições estão abertas para esse curso aqui, ó. Leitura com propósito. Então, dentro desse livro, lendo esse livro, tem 4 dicas aqui de uma técnica para ler mais rápido. Eu apliquei em mim, gerou um resultado e eu fui lá e combinei isso dentro do método que está aqui dentro. Olha que massa isso, hein?
Às vezes dentro do livro você pode pegar metodologias que podem te ajudar em outras coisas. Bora lá. Vamos lá para o terceiro passo, que é a automação. E ele fala aqui sobre a automação. O que, que é? O que, que você pode automatizar hoje dentro da sua vida? E aqui ele dá várias coisas, só que tem, como esse livro aqui é um pouco mais de alguns anos atrás, então tem bastante coisas que não tem mais. Mas hoje existem várias coisas. Tem o e-mail chip, tem aquele que responde mensagem automático. Sabe aquelas mensagens de WhatsApp que responde automático? Em vez de você ficar digitando ali, tem um programa que responde aquilo ali, né? Os e-mails, tem alguns e-mails que você consegue responder. Tem como você automatizar hoje várias coisas dentro da sua vida, né? Programar para compra vir na sua casa, programar várias coisas. Hoje no celular você consegue programar milhares de coisas hoje, que são coisas que fazem você otimizar tempo, né? E quando você automatiza, é como se você criasse um fluxo automático daquilo ali. E você pode fazer isso às vezes até com coisas, com o seu trabalho, né? Pensa assim, hoje você tem uma loja física. Para você que tem uma loja física, o que dá para você fazer com essa loja física que coloque no digital, que fica automático? Mercado Livre, vender pelo Mercado Livre, vender pelo seu site. Você tem um site hoje onde a pessoa clica lá em um link e cai dentro da sua página, da sua loja. Você que tem loja física, você pode criar uma loja virtual a partir da sua loja física. O que você pode vender hoje? Você é coach, você é terapia, você desenvolve várias coisas. O que você consegue fazer hoje que dá para você criar um curso e esse curso de uma forma online possa vender? Você está dormindo e alguém está comprando um curso seu, alguém está desenvolvendo através do seu método, você está ajudando outras pessoas com isso. O que você consegue automatizar? Isso aqui, ó, esse curso aqui é uma forma de automatização. Eu poderia ficar ensinando todos os dias isso, mas eu criei um método, coloquei dentro de um curso, a gente vai ter as aulas ali online, onde a gente vai direcionar, fazer aqueles ajustes, mas o método dentro de um curso. Às vezes você pode estar ali viajando, curtindo, e aquilo ali as pessoas estão desenvolvendo o curso ali através do método que você criou. Então hoje tem milhares de coisas que você dá para automatizar. Um e-book, né, de várias coisas dá para você automatizar. Então ele traz esses pensamentos aqui, ó. Ele fala aqui, ó, um homem é rico na proporção de número de coisas que pode deixar rolar sozinhas, entendeu? Então esse pensamento que ele deixa aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá, vamos aqui pro próximo aqui, ó. Ó, ele fala uma coisa muito massa aqui, ó. Ele fala sobre duas pessoas aqui, né? As duas pessoas assim, ó, eu tenho mais dinheiro e mais tempo do que sempre achei que seria possível. E por que eu estou deprimido? Isso acontece com quem? As pessoas que são aposentadas e as pessoas que estão hoje, que atingem um cargo muito grande no trabalho. Elas têm mais dinheiro e mais tempo. E aí ela fala assim, ó, do que sempre achei que eu precisava. E por que eu continuo deprimido? Por que ainda as pessoas hoje elas se aposentam e estão deprimidas? Por que as pessoas hoje elas alcançam um cargo muito grande, ganham muito dinheiro e continuam deprimidas? E ele traz aqui, ó. Os aposentados e os ultra ricos, né, são frequentemente insatisfeitos pela mesma razão, o excesso de tempo livre. E aí que tá, ó. Não é atrás de mais tempo que as pessoas estão. Este livro não é sobre isso. Não tem que ser desse jeito. O excesso de tempo livre não é mais do que fertilizante para pensamentos duvidosos e ciclos mentais infinitos. Subtrair o que é ruim não cria o que é bom. Deixa um vácuo. Reduzir o trabalho gerador de renda não é o objetivo. É viver mais e crescer mais. Qual que é a ideia aqui? Às vezes as pessoas elas estão buscando tanto, né? Ah, eu vou me aposentar para ter mais tempo livre. Eu vou trabalhar muito para mim ficar super rico para mim ter mais tempo livre. Aí que está o problema. A questão não é o excesso de tempo livre, mas é o que você faz com o tempo livre. Você está querendo mais tempo para quê? Para que você está querendo mais tempo? Você quer mais tempo para viver uma vida com a sua família, com as pessoas que você ama? Aí tudo bem. Agora você quer tempo livre para ficar coçando o saco? Não faz sentido. E aí onde que as pessoas acabam ficando deprimidas, porque quanto mais tempo livre você tem, mais a sua cabecinha fica pensando merda, fica pensando besteira.
E quando a sua cabecinha fica pensando besteira, e aí que mora o perigo, você começa a fazer coisa errada, você começa a fazer cagada. Então a questão não é sobre ter mais tempo livre, mas é o que você vai fazer com esse tempo livre. Tá embaçado hoje, galera? Tá embaçado hoje, hein, velho? Cadê aqui? Cadê? Acho que eu pulei um capítulo aqui, peraí. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá treta hoje aí, galera? Depois eu vou salvar essa live aqui. Vou ver se eu consigo fazer uns cortes nela. E vou ver se eu consigo deixar ela mais com os cortes aí. Vamos falar do quarto L aqui, da liberação, né? É muito melhor para um homem dar errado em liberdade do que dar certo acorrentado. Trabalhando com fé e dedicação durante 8 horas por dia, eventualmente você poderá se tornar um chefe e trabalhar 12 horas por dia. Olha que massa! Quando você se dedica muito em 8 horas por dia, você pode virar um chefe e vai trabalhar 12 horas por dia. Ah, é muito massa aqui. Ele fala aqui, ó, sobre construção de liberdade, ó. Se você precisa jogar um jogo, decida 3 coisas antes de começar. As regras do jogo, os limites e a hora de parar. Isso aqui tem na Arte da Guerra, no livro Arte da Guerra. Ele fala isso. Você vai jogar, você vai pra guerra, você tem que definir primeiro quais são as regras do jogo. Quais são os limites e a hora de parar. Sabe por quê? Se você entra num trabalho que você fala, nossa, eu quero chegar lá no topo lá. Vou atropelar todo mundo. É como se você estivesse agindo sem regra. Ou senão você fala assim, cara, eu vou trabalhar até eu chegar lá. E aí você está com 40, 50, 60 anos, você não viu seus filhos crescer, você tem que pôr um limite. Até quando esse limite? Até quando isso vai ser agradável para mim? Você tem que pôr um limite e saber a hora de parar. Às vezes você tem que saber a hora de parar, porque aquela hora ali vai definir a direção da sua vida. Às vezes você não define a hora de parar, você passa uma vida inteira e ali, quando chega lá no final da sua vida, você fala assim, putz, por que eu não parei lá atrás, há 10 anos atrás? Por que eu não mudei lá há 20 anos atrás? Então, definir essas 3 regras vai te ajudar bastante a eliminar, a ter liberdade. Galera, vocês curtiram? Ele deixa aqui no final aqui, ó, alguns hábitos, né, pra gente deixar, pra gente ter mais liberdade, né? Liberdade aqui. Ele fala principalmente coisas de telefone, sabe? Às vezes a gente tá no meio, a gente tá aqui, o telefone tá aqui do lado, a gente tá conversando e aí vem aquele sininho, né? Pum! Aquele aviso de mensagem, né? Aí você já para ver aquilo ali, né? Então aquilo ali é bom você colocar na sua agenda tempo, sabe? Sabe aquele tempo que você vai definir para ver mensagem no grupo? Ah, eu vou colocar 20 minutos de manhã, 20 minutos à tarde e 20 minutos à noite. E não simplesmente na hora que toca. Porque às vezes você está aqui comprometido com o que você está fazendo e às vezes toca o telefone ali. E aí quando toca o telefone você para ver. E aquilo ali toma, né? Tira a sua atenção. Então ele fala sobre várias coisas aqui, sobre alguns hábitos para você eliminar, para você liberar mais tempo para você na sua vida, né? E o principal conceito desse livro que ele traz aqui é trazer essa questão do... O primeiro deles é você construir um projeto de vida, né? E como que eu construo um projeto de vida? A primeira coisa é você definir onde você quer. Então ele deixa claro aqui, o primeiro D, né, de deal, o primeiro D ali é você definir. E principalmente o que eu queria que você levasse daqui é o quê? É isso aqui, ó. Sobre esses 3 L's aqui, ó, que você precisa entender. Vou colocar aqui, ó. Sobre 3 L's que você precisa começar a perceber hoje dentro da sua vida. Quais são esses L's aqui, ó? A liberdade. Tá bom? Vou colocar aqui, ó, liberdade. Liberdade do quê? Tempo. Mas para que eu quero ter mais tempo? Para ter tempo com a sua família, com as pessoas que você ama, com as coisas que você gosta de fazer. Liberdade financeira. Por que financeira? Para você ter um padrão de vida onde você consiga ter mais tempo, fazer o que você quer, comprar o que você quer. E geográfica. E o que é geográfica? É você poder trabalhar de onde você quiser. Trabalhar da sua casa, trabalhar na praia, trabalhar de onde você quiser. Essas 3 liberdades aqui, ó,
eu falo para você que é total você poder construir. Só que antes disso aqui, você precisa ter uma liberdade aqui que vem antes disso aqui, ó. Que é uma liberdade mental. Através dessa liberdade mental, você vai conseguir ter clareza, consciência de todos os seus pensamentos. Através disso aqui, você vai conseguir pensar em como você vai desenvolver a sua liberdade de tempo. Quando você tem liberdade mental, você sabe o que você está procrastinando, você sabe onde você tem que pôr foco, você sabe aprender o que você precisa fazer, o que você tem que fazer. Você consegue ser eficiente. Isso vai te trazer liberdade de tempo. Quando você tem liberdade mental, você vai conseguir pensar hoje o que você pode desenvolver. Como que você pode fazer com que o seu fluxo de dinheiro se torne algo automático. Enquanto você está dormindo hoje, quanto você está ganhando? Quando você está dormindo hoje, você está gastando. Os seus juros do cartão está ali, a sua geladeira está consumindo energia elétrica. Quando você dorme, você está gastando. Você tem que pensar assim, quando eu for dormir, quanto eu vou começar a ganhar? Quando você tiver liberdade de tempo, você vai conseguir pensar em desenvolver algo dentro hoje da sua carreira, dentro hoje do que você faz. Como que eu posso que isso aqui vire um fluxo normal de financeiro? Quando você começar a ter mais, quando você através da liberdade mental, você conseguir liberdade de tempo, liberdade financeira, aí você vai para a sua liberdade geográfica, que é trabalhar de onde você quer. Às vezes você quer trabalhar de casa, às vezes você fala assim, hoje eu não quero trabalhar, não quero ir para a empresa, não quero, vou ficar em casa. Hoje de manhã eu quero curtir com meu filho e à tarde eu vou trabalhar, porque aqui você conseguiu ter uma liberdade geográfica, você não está amarrado em nada. Então esse livro, Trabalhe 4 horas por semana, não é a questão de você trabalhar pouco, não é questão de você, eu vou virar um vagabundo, mas é você trabalhar de uma forma canalizada, aonde você vai conseguir essas 3 liberdades aqui, ó. É você trabalhar, é você colocar esforço em 20% para gerar 80% do seu resultado. Só que esses 20% do seu esforço aqui pode ser 4 horas, pode ser 6 horas, pode ser 8 horas, depende de quanto você quer pegar aqui no final. Aqui, ó. Então esse livro traz uma ideia do quê? Uma ideia de a gente desconstruir alguns padrões que a gente tem hoje, né, de pensamento. Que o trabalho não é algo que tem que ser esforçado, não é algo complexo, não é algo doloroso. O trabalho tem que ser algo simples, algo prazeroso. Você não tem que pensar na aposentadoria como uma obrigação de trabalho, mas você tem que pensar como que se o trabalho fosse algo que você falasse assim, cara, eu não penso em me aposentar, porque o trabalho para mim é uma diversão, é algo gostoso que eu faço. E aí quando você chegar nesse ponto aí, você vai atingir o flow seu da felicidade. É fazer o que você ama, é fazer o que você gosta, é você poder contribuir com outras pessoas, é você usar os seus dons, as suas habilidades com aquilo que você ama, podendo ajudar mais pessoas. É isso aí. E quando você ajuda mais pessoas, entenda uma coisa aqui que eu vou falar para você. O nosso objetivo é solucionar problemas. Quando a gente começa a solucionar problemas os nossos e depois de outras pessoas, a gente começa a dar significado no nome de outras pessoas. E quando a gente começa a contribuir, quanto mais a gente começa a contribuir, mais a gente consegue alcançar essas 3 liberdades aqui. Ó. Só que todas elas, tem uma por detrás dela que você precisa começar a desenvolver hoje, para você chegar aqui. E isso eu te entrego aqui, ó. E eu vou fazer um spoiler, porque eu acredito muito nesse projeto aqui, ó. E isso eu te entrego aqui, ó. Eu consigo te trazer... Eu não vou te prometer que eu consigo, né? Porque eu consigo fazer o meu 100% do meu 50%, né? Você tem que fazer o seu 100%. Mas eu tenho certeza, se você seguir esse método aqui, ó, eu tenho clareza que através da leitura vai te trazer clareza, consciência por trás dos seus pensamentos, vai te trazer liberdade mental. E a liberdade mental aqui é para você conseguir a sua liberdade de viver. A vida que você veio aqui e merece viver, através do seu propósito de vida. É você viver a sua vida com quem você ama, na hora que você quer, do jeito que você quiser. É isso aí, é ter essa liberdade. É essa liberdade que eu quero trazer para você. Galera, vocês curtiram? Além de ter travado a beça, a gente vai mudar, a gente vai melhorar essa parada aí. Nada melhor que aquele 1% todos os dias. A gente vai dar uma ajustada nisso aí. Eu vou ver o que eu consigo fazer de melhor aqui para vocês. Mas foi o melhor que eu pude fazer aqui para vocês. Eu entrego de coração. Eu tô muito, muito feliz com esse projeto aqui que está saindo do papel. Esse projeto vai poder contribuir muito com você. Então, se você quiser saber mais, aqui embaixo aí desse vídeo tem o link aí. Acesse o link aí. E eu tenho certeza que vai fazer muito sentido essa questão da leitura com propósito, sabe? Trazer essa clareza para você buscar essa liberdade que está dentro de você.
potencializar o que está aí dentro já, para você buscar a vida que você merece viver ao lado é você fazer o que você quiser fazer ao lado das pessoas que você ama, a hora que você quiser, do jeito certo aí que tem que ser vivido. É viver a sua vida, aquela vida que você merece viver, aquela vida que você foi determinado e foi projetado para viver aqui. Então eu quero trazer nessa liberdade, através desse projeto aí. Então vem com a gente que vai ser muito massa fazer parte dessa comunidade desse 1% todos os dias, tá bom? Galera, que show! Que massa! Vamos ver o que dá pra fazer com essa live aqui para deixar de uma forma mais dinâmica, mas eu queria deixar aqui um beijo no coração de vocês, muito grande, hoje é quinta-feira. E já aí, ó, já alguns lembretes aqui embaixo. Tem o canal do Telegram, já entra no canal do Telegram, compartilho dicas diárias, né, de hábito da leitura, dicas de livro, tudo lá, totalmente gratuito. Tem o grupo de aviso aí, ó, entra no grupo de aviso para você ser avisado do lembrete de todas as aulas, né, que acontecem todas as quinta-feiras, as lives que acontecem no Instagram, às vezes os eventos que acontecem aí. Então já entra nesse grupo aí também. E tem o link do livro, se você quiser adquirir o livro aí, esse livro muito massa, adquira aí, tem o link aí. E se você quiser saber mais sobre esse projeto aí, esse método leitura com propósito, já clica aí no link também que você vai cair numa página de inscrição aí para você saber como vai funcionar, tá bom? Galera, um beijo no coração de vocês, a gente vai se encontrando aí pelo Instagram, pelo YouTube. E deixa aí seu comentário, deixa aí a sua curtida e se inscreve no canal para ser lembrado dos conteúdos novos que vem toda semana, tá bom? Galera, um beijo no coração de vocês, uma ótima quinta-feira, uma ótima sexta-feira para vocês e um lindo final de semana para todo mundo aí. E a gente se encontra aqui na próxima quinta-feira às 20 horas, tá bom? Beijo no coração de vocês, uma ótima noite, valeu! Que se você fizer, você vai chegar no final do dia